Olá, sejam bem-vindos a este canal dedicado a quem é iniciante no xadrez e também para aquele que quer começar os seus primeiros passos nesta linda modalidade. Então estão todos bem-vindos. De referir que este é um canal meu secundário, porque tenho o canal principal que é Xadrez África, com o objetivo de promover os nossos xadrezistas. Entretanto, devido a uma grande demanda por ensino de xadrez, eu preferi abrir um novo canal que é para não misturar os assuntos. Então, o outro mantém exclusivamente na promoção dos nossos xadrezistas, e então aqui é para quem quer aprender xadrez. Então, vamos começar do básico mesmo, do básico dos básicos. Então, mesmo você que nunca teve nenhuma ligação com o xadrez, está no melhor lugar. Convide teus amigos que também tenham interesse em aprender xadrez, e aqui você vai ter todas as aulas sobre o básico do xadrez. Então, para começar, o xadrez é um jogo, mas também é considerado arte e ciência. O objetivo do xadrez é vencer. A vitória geralmente vem a partir do checkmate, mas há partidas que terminam empatadas sem ninguém dar checkmate no adversário. Algumas terminam por abandono, quando o adversário reconhece que tem uma sequência de checkmate, ou então quando tem uma grande desvantagem material, já sabe que o final será mesmo a derrota. Para eu conseguir chegar ao checkmate, vou precisar de usar alguns conhecimentos de tática e de estratégia. Então é importante o estudo dos princípios básicos, para poder então desenvolver um plano até chegar à vitória. Na imagem está mostrado um tabuleiro que é virtual, que é uma imitação do tabuleiro físico. Esse é um tabuleiro com as peças nas posições originais. Claro, existem algumas variantes, mas essa é a variante clássica. Então, cada peça está na sua casa de origem. E vejam que de um lado tem peças de cor branca e do outro de cor preta. Um jogador joga com as peças brancas e o outro com as peças pretas. E teoricamente, quem joga com as peças brancas tem uma leve vantagem, porque ele é quem faz o primeiro lance. Então, antes de conhecermos as peças e os seus respectivos movimentos, vamos conhecer o tabuleiro. O tabuleiro é um espaço físico feito de madeira, de plástico ou de outro material. Ele é dividido em 64 casas, agrupadas em 8 fileiras, que são numeradas de 1 até 8. Portanto, aqui esta casa está na 8ª fileira, já esta casa está na 6ª fileira e esta na 2ª fileira, e por 8 colunas que são numeradas de A até H. E assim cada casa é identificada por meio de 2 coordenadas, começando pela coluna e depois pela fileira. Assim, esta casa é então chamada por E4, porque está na coluna E e na fileira 4. E esta é a casa de D6. Aqui estou no H8 e assim sucessivamente. Bom, já conhecemos o tabuleiro, agora vamos conhecer as peças. Vamos conhecer primeiro o nome das peças, a sua arrumação no tabuleiro e depois o movimento de cada peça. Começamos com o peão, o cavalo, o bispo, a torre, a rainha, também conhecida por
dama. No Brasil, a peça é mais conhecida por dama, já no resto dos países lusófonos é mais conhecida por rainha. Se não tiver percebido os nomes, é só recuar o vídeo e assim vai poder fixar cada um dos nomes. E como é que as peças são arrumadas? As peças do jogador de brancas ficam nas primeiras duas fileiras do tabuleiro. Já do jogador de pretas ficam nas duas últimas fileiras do tabuleiro. Neste caso, o jogador de brancas vai ter suas peças em A1, A2, B2, B1 até completar as duas primeiras. Já o de pretas vai ter suas peças em A8 e A7, B7, B8 e até H8, H7 e assim preencho as peças do jogador que vai jogar com as peças pretas. E como é que é essa arrumação? Os peões ficam posicionados na segunda fileira. Já o jogador de pretas vai ter os seus peões na sétima fileira. Portanto, o jogo começa com 8 peões de cada um dos jogadores e já na primeira fileira e na oitava ficam as chamadas peças pesadas, que são as peças que têm maior valor. Nos extremos ficam posicionadas as duas torres. Cada jogador vai ter 2 torres. Na sequência, isto é, nas colunas B e G, ficam os cavalos. O mesmo para as pretas. Vou ter aqui os cavalos. Na sequência, os bispos nas colunas C e F. O mesmo para as pretas. E por fim, temos a majestade, que corresponde à rainha e ao rei. A rainha ocupa a coluna D e o rei ocupa a coluna E. O mesmo para as pretas. A rainha na D e o rei na E. Se tem um tabuleiro físico aí em casa, podes fazer isso, podes praticar. É só arrumar o tabuleiro e alocar as peças conforme estou aqui indicando. E assim temos o nosso tabuleiro e já podemos começar a jogar. Mas para isso precisamos conhecer os movimentos das peças, porque cada peça tem um jeito diferente de se mover. Vamos começar com o peão. O peão se move somente para frente. O seu movimento normal é este, somente para frente. Mas quando tiver alguma peça do adversário na diagonal, então ele captura na diagonal. Então, fixem bem, o peão se move para frente, mas captura na diagonal. Se tiver aqui um peão adversário, ele pode capturar este peão. Este peão só vai se mover para a diagonal se for para capturar uma peça do adversário. O seu movimento normal é sempre para frente, nunca para o lado e nunca para trás, somente para frente ou para a diagonal quando for a capturar uma peça do adversário. Agora, tem uma exceção. Lembrem-se que esta segunda fileira é a casa inicial dos peões. No seu primeiro movimento, ou seja, quando ainda estiver na segunda fileira, o jogador tem a opção de avançar somente uma casa ou 2. Isto é válido somente no primeiro movimento.
quando o peão está ainda na sua casa original, que é a segunda fileira. Então, este peão aqui, ele pode se mover da casa de G7 para G5, se quiser, ou então pode se mover para a casa de G6. Uma vez movimentado para a casa de E3, ele já perdeu a opção de avançar duas casas. Daqui em diante vai ter que avançar somente uma casa no seu movimento. Estamos juntos? Ok? Então já vimos o movimento do peão. Vamos agora ver o movimento da torre. A torre se movimenta na coluna, tanto para cima quanto para baixo, e na fileira, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, este é o movimento da torre, somente na coluna e na fileira. Assim, se nesta casa tiver alguma peça, seja do adversário ou a minha própria, esta torre não tem como, por exemplo, se mover daqui de D3 para D7, porque tem uma peça que obstrui esse caminho. Mas, querendo, pode se mover para a casa de D4 ou de D5, ou ainda pode se mover para a casa de D6, capturando esta peça. Neste caso, o movimento seria este. Então, cheguei aqui e capturei. Então, o cavalo desaparece. No tabuleiro físico, para a captura, geralmente movimento a torre para a casa aonde vou capturar e depois tiro a peça do adversário do tabuleiro. Mas é mais recomendável primeiro tirar a peça do adversário e depois levar a torre para esta casa aonde ocupava a peça que eu capturei. Mas tanto uma como a outra são válidas, porém a segunda é a mais recomendada. Tiro a peça e depois coloco a minha naquela casa. Quando é assim, disse que efetuei uma captura ou tomada. Eu posso capturar ou tomar uma peça do meu adversário. De novo, se eu tiver, por exemplo, uma peça minha, aqui um bispo, então esta torre, mesmo que eu queira colocar a torre em H6, não é possível. Então, primeiro terei que tirar o bispo e já no próximo lance tenho então a opção de colocar a torre para a casa de H6. Já vimos o movimento do peão e da torre. Agora vamos ver o movimento do bispo. Ao contrário da torre, que se movimenta na coluna e na fileira, o bispo se movimenta somente na diagonal, para qualquer direção, para qualquer casa. Claro, se não tiver alguma peça obstruindo o caminho, eu posso movimentar esse bispo para a diagonal. E vejam um detalhe: o tabuleiro é composto por casas claras e por casas escuras. Dependendo do tabuleiro, pode ser de cor verde, preta, vermelha, amarela, qualquer outra cor que não seja a branca. Então, por isso, dizemos casa escura e casa clara ou branca. E neste caso, este bispo que está numa casa clara, ele jamais poderá se encontrar numa casa como esta, uma vez que ele se move somente na diagonal, e a diagonal é da mesma cor. Ao contrário da torre, que estando nesta casa, uma vez que ela se move na coluna, eu posso colocar ela, a torre, numa casa branca ou numa escura, dependendo do meu objetivo. Já o bispo não. Se o bispo está numa casa clara, ele jamais irá ocupar esta
casa escura. E lembre que no posicionamento original tenho um bispo aqui em C1 e outro bispo aqui em F1. Então este bispo de C1 é chamado bispo de casas escuras, porque ele vai se mover somente em casas escuras. Já o bispo de F é o bispo de casas claras. Agora vamos conhecer o movimento da dama ou rainha. A rainha agrega os movimentos da torre e do bispo, ou seja, pode se mover na coluna em qualquer direção, assim como na fileira em qualquer direção, como a torre, e também pode se mover na diagonal em qualquer direção, como o bispo. Então é a peça mais valiosa devido então a essa versatilidade. Ela se move para qualquer direção. Por isso, quando você perde uma dama, geralmente você está perdido. Muitos acabam até abandonando a partida, porque a chance de recuperar é mínima. A não ser em casos excepcionais que veremos lá adiante, em que ocorre o chamado sacrifício, em que eu entrego uma peça ou porque tem uma linha de checkmate, ou então para me garantir uma posição de vantagem. Então, às vezes ocorre o sacrifício. Mas aqui o destaque é que a rainha é a peça de maior valor em todo o tabuleiro. O rei que inicialmente ocupa esta casa na coluna E, é uma peça com muita limitação no movimento, porém, ao contrário do peão, ele pode se mover para qualquer direção, porém somente uma única casa. Ou seja, se o rei está na casa de E1, ele pode se mover para E2, que é na coluna, para D1 ou para F1 na fileira, mas também para a diagonal, para D2 e para F2. E se estiver em E4, tem mais opções, porque agora tem ainda essas outras casas na direção de baixo, que não tinha aqui em E1, e então aumenta a quantidade de opções de movimento do rei. Se move nas mesmas direções da rainha, porém é limitado a apenas uma casa, ao contrário da rainha, que pode se mover para onde quiser. Então ela é mais versátil. Já o rei não, somente uma única casa. Então, se a dama está nesta casa e o rei está nesta, para chegar na casa de A7, a rainha pode avançar na diagonal para B7 e depois chegar na A7. Já o rei vai fazer muitos mais lances para chegar na mesma casa. Então pode começar, indo para qualquer direção, até chegar à casa de A7. O cavalo se movimenta formando um L. Se o cavalo estiver nesta casa de E4, ele pode se mover para a casa de F2, fazendo este movimento de L. Também pode se formar um outro L desta maneira. Então, o cavalo de E4 pode se mover para a casa de D6. Tem outro L? Tem. Então, ele pode se mover também para a casa de G5. Outro L, este. Então, daqui formaria este L ou este L. Tem outro L, este. Tem outro, este. Tem outro, este. Tem outro, este. Então,
Nesta posição aqui no centro, o cavalo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades de movimento. Mas imaginemos que o cavalo esteja agora num canto, aqui. Agora as chances são bem menores, porque ele só pode se mover para esta casa, para esta e para esta. Apenas 4 casas. De 8 reduziu para a metade. Agora vamos colocar no canto do tabuleiro. As opções agora reduziram, porque ele só pode se mover para esta casa e para esta. Apenas 2. Então de 8 reduziu para a metade, quando foi nesta casa, para 4. E daqui de 4 reduziu também para a metade, agora só tem 2 opções. Estrategicamente é importante colocar um cavalo no centro porque tem maior mobilidade. Mas isso veremos adiante, né? Questão de estratégia, tática, a importância de colocar as peças em melhores casas. No momento o foco é conhecer os movimentos das peças. Outro detalhe: se um cavalo está numa casa clara, então ele só pode se mover para uma casa escura e vice-versa. E assim terminamos com os movimentos das peças. E também termina este primeiro vídeo introdutório. Mas antes de terminar, só quero fazer um pequeno exercício que é inverter o tabuleiro. Agora vejam que esta casa, quando eu estava jogando de brancas, esta casa era a casa de A1, que é a primeira coluna, a primeira fileira. Se eu invertir o tabuleiro, agora eu jogo com as peças pretas, as minhas casas serão a 8ª fileira e a 7ª fileira, aonde irei colocar os meus peões, enquanto que o adversário, o de brancas, está com os seus peões na 2ª fileira, né? E assim é a arrumação. E agora um exercício, aonde é que está a casa de A2? Para quem joga de brancas, a casa de A2 é a 2ª à esquerda. Agora imaginemos que tem aqui um jogador deste lado de brancas sentado, aonde é que a sua esquerda é aqui. Esta é a casa de A2. Quando eu estou de brancas, a coluna H fica à direita. Esta era a A até H. Então eu de brancas, a minha direita tinha a coluna H, a minha esquerda a coluna A. Agora vamos imaginar um jogador aqui de brancas. Qual é a sua direita? É ali. Esta é a coluna H. Já esta é a coluna A, que é à esquerda do jogador de brancas. Era só esse detalhe que eu queria deixar ficar, porque é realmente muito importante. Tudo jóia? Essa foi a aula introdutória, onde conhecemos o tabuleiro, as suas casas, as peças e o seu respectivo movimento. No próximo vídeo, que vai ser bem curto, vamos conhecer alguns movimentos especiais. Então, espero que tenha gostado. Terminamos com o nosso vídeo por aqui e até ao próximo vídeo.